Boa tarde, galera. Meu nome é Wagner Carvalho. A gente está aqui de novo no canal Acemados e hoje quem está aqui com a gente é o André do Táxi. O André tem um trabalho com a categoria dos taxistas que já tem bastante tempo. A gente já trabalhou junto no jornal Táxi Informe e hoje em dia ele tem a associação, ele tem os trabalhos dele aí e ele vai falar um pouco para a gente aqui dessa carreira toda aí no meio do táxi. Valeu, Wagner. Obrigado aí. Uma honra aí. Você me convidou, falei, vamos lá. Estou gostando muito aí do podcast. É uma oportunidade aqui, é um canal bastante democrático. Estou gostando aí do trabalho, continue aí. Força, você lembrou bem. Eu não vou nem falar quanto tempo desse jornal não, senão a gente vai falar que a gente é velho, né? Não vale. Depois que a gente vai chegando ali nos 40, a gente começa a sonegar um pouquinho de informações. Pois é, cara, a gente tem um trabalho de atuação perante a categoria de taxistas. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem cerca de 33 mil permissionários e hoje a gente está com cerca de 15 mil profissionais, ou seja, são 48 mil famílias envolvidas. E recentemente a gente fundou a Frena Táxi, a Frente Nacional de Taxistas. Então a gente está juntando lideranças de todo o Brasil, porque a gente percebe essa questão da categoria, das categorias, não só do táxi, né? Eu acho que toda classe de trabalhadores, ela acaba perdendo um pouco dessa coesão. Todo mundo é muito autônomo, muito independente, mas na hora que ela precisa de um direito coletivo, de um direito difuso, ela não tem a que recorrer, porque ela ficou tanto tempo distante das lideranças que ela não sabe como é que faz. Então, a proposta agora, a fase que eu estou de trabalho é exatamente essa: ir desenvolvendo os núcleos municipais, estaduais, e esses núcleos irem se juntando em Brasília, criando uma hegemonia nacional. Uma hegemonia, né? Mas é assim, o que eu sempre reparei, né, que é um lance que eu comento sempre com o pessoal do táxi, do táxi e tal, é que é meio disperso mesmo, o pessoal não consegue se unir em torno do objetivo comum, né? Porque assim, se essa galera tivesse, conseguisse eleger um representante, né, pelo número de taxistas que você tem no Rio de Janeiro, em todos os estados que você tem no Brasil, você teria a bancada do táxi, né? Você teria a bancada do táxi. Olha, a luta de classes é igual. Então, se você conversar com um técnico de radiologia, com um enfermeiro, ele vai falar, não, nossa categoria é desunida. Se você conversar com médicos, com advogados, ele vai falar, pô, nossa classe é desunida, é normal. Se você conversar com uma bancada evangélica, ele vai falar, não, mas pô, o pessoal devia se unir mais. Um pessoal de determinada religião vai falar, é desunido. Então, assim, é inerente do ser humano. O que a gente tem que mudar é a concepção da coisa. Não é que as pessoas são desunidas, é que elas são plurais. Então você tem várias correntes. E qual é a dificuldade? É entender e respeitar a corrente do outro. Então, dentro de uma determinada categoria, você pode ter várias correntes. Uma que é mais extremista, outra que é mais pacifista, outra que está muito dispersa, ela está preocupada mais só com a questão da família dela, mas a gente precisa sempre desenvolver para todo mundo o seguinte: você tem que encontrar o senso de unidade, o senso comum. Como é que faz para chegar lá nesse senso comum? É praticar mais a empatia. Hoje o ser humano, Wagner, está muito carente da empatia, é se colocar no lugar do outro, sabe? É você chegar num estacionamento, tem gente que deixar ela ocupa 2 vagas. Sim. Ela está preocupada que ela vai estacionar o carro dela, ela tranca e vai embora. É aquele cara que chega ali no supermercado e coloca o carro dele na vaga de deficiente físico, né? E ele não está nem aí se vai chegar um deficiente físico que precisa daquele espaço para fazer. Aqui o guarda não veio aqui mesmo me multar, ninguém está vendo e colocar. Então eu acho que a discussão hoje é muito mais nesse sentido, é uma questão moral, é a questão de valores que as pessoas estão se perdendo. Essa questão do estacionamento, cara, do vaga de deficiente, outro dia eu vi aqui no shopping, tipo, uma mulher quase foi agredida, cara. Ela parou o carro na vaga de deficiente. E aí as pessoas que estavam ali no entorno foram cobrar com a mulher. Não foi nem o segurança do shopping, nem nada, foram os populares ali, eles cercaram ela e tal. Eu acho que já é um começo, né? As pessoas já estão começando a se conscientizar de algumas coisas, né? E aí já vai caminhando. É legal, cara, de se importar. Às vezes
apesar de ser taxista, às vezes eu preciso viajar de metrô, né? E no metrô, no trem, nos transportes públicos de uma maneira geral, existe ali uma síndrome de sonolência da cadeira reservada, né? Isso devia ser estudado pela comunidade científica, que a pessoa senta ali na cadeira ali, reservada para o deficiente físico, para a gestante, para o idoso, e ela senta lá, ela paga. Ela dorme completamente e, incrível, quando está chegando o ponto dela descer, ela desperta. Não tem despertador, não tem nada, ela simplesmente acorda naquele tempo certinho, levanta e vai embora. E levanta de cabeça baixa, porque é feio. Porque quando você vê ali um cidadão sentado, ele sentou. Senta exclusivo, significa que ele pode sentar ali se não houver. Mas chegou uma mãe com o bebê de colo, ali se espremendo. A pessoa não adianta, ela tem que falar, olha, levantar e ceder o lugar. São regras básicas, valores que a gente vai tentando resgatar. No táxi a gente tem muitos debates sobre isso, sobre gentileza, sobre tratar bem, entender o que está acontecendo do outro lado, poxa, o que a pessoa quer. Então, assim, você entender a necessidade do outro e procurar sempre fazer a entrega. O sistema de táxi ele é muito autônomo. Então, eu falo assim, taxista, você não precisa de ninguém, né? Você é o teu patrão, tá? Mas o táxi é a tua empresa. E quando você está sentado ali, você é teu patrão, mas você também é teu melhor empregado. Se você fosse dono de um restaurante, como é que você gostaria que os teus garçons ali, o teu maître, a recepcionista, o cozinheiro, tratasse o teu cliente? É isso que você tem que pensar. Se você estivesse do outro lado ali, dando sinal, que você está atrasado, você está indo para o aeroporto, você está indo às vezes para a balada, você está indo ao médico, às vezes você pega um táxi, você acabou de receber a notícia de que você está acometido de uma doença grave. E você sai do consultório médico, primeiro contato que você tem ali é o taxista. E às vezes a pessoa não quer conversar, ela está triste, ela está ali sem orientação, ela me leva para o endereço tal, e ela está indo para casa ali, mas ela na verdade ela não sabe nem para onde é que ela vai. Ela acabou de às vezes receber uma notícia de que ela tem uma doença terminal, que a vida dela vai acabar em 6 meses. E aí, como é que você lida com essa pessoa? Você está preparado para isso? Você está preparado para entender aquele momento? E às vezes você estava vindo ali no teu carro, teu dia está maravilhoso, você estava ouvindo aquele pagode, aquele funk, ou você estava lá ouvindo a rádio da tua religião, e a pessoa chega e fala assim, pô, abaixa o rádio, por favor. E a gente tinha uma cultura do táxi que ela fala assim, pô, passageiro marrento, mandou baixar meu rádio, o carro é meu. Fala, não, naquele momento ali ele está alugando, ele tem um momento. Às vezes é o cara que brigou com a esposa, às vezes acabou de ser demitido do emprego e ele está chegando. E aí, você está preparado para ter essa sensibilidade, sair um pouco da caixinha e olhar tudo que está acontecendo à sua volta e falar ali é muito além do eu. Não pode ficar, é o meu carro, é o meu trabalho, eu sou o patrão, ninguém me manda. Não, ali você está lidando com vidas, está lidando com pessoas e você tem que compreender. Então, assim, muito do trabalho que eu tenho feito é voltado a isso. Atendimento ao cliente, a qualidade no atendimento ao cliente, sabe? Essas percepções. E eu converso muito com o pessoal e falo assim, olha, você pode melhorar de vida. A gente tem muita carência, a coisa está muito mecanizada. Você vem... Eles usam aquela técnica dos 3 P's, né? Pessoas, processo e produto, aquela coisa mecanizada. Pois não, o senhor quer, qual kit que o senhor quer? Eu quero o número 1, qual a bebida? Coca-Cola, por mais R$1 acrescenta uma batata? Sim, olha, seu número é o 138, aguarda aqui do lado. Essa impessoalidade, em alguns momentos, ela é útil, né? Ela traz praticidade da vida moderna, mas ela perde um pouco, por exemplo, vou falar aqui bem da categoria de táxi, é bem lá do início, é aquele chofer de praça, é aquele cara que tem um ponto na esquina da tua rua, que se torna amigo. Eu trabalhei muitos anos no Largo da Carioca, e ali nós fizemos uma clientela, eu e o grupo que eu trabalhava, então quando a gente olhava de novo, a gente falava, ih, doutor Antônio, será que ele vai para casa ou vai para a casa da filha dele na Tijuca? Aí ele entrava, eu vou para casa. Aí tudo bem, olha, eu vou pegar aqui a 24 de maio, o trânsito tá bom, que a gente vai chegar no Caxambi bem rapidinho. Então ele nem precisava dar mais endereço.
A gente já sabia, a gente perguntava se ia para casa da irmã, vai visitar seus pais hoje? Ó, tem um tempinho que eu não vejo, que a gente não vai lá na sua mãe. Aí às vezes o passageiro falava assim, é mesmo, dá uma passadinha lá, que eu vou tomar um café com ela, tu pode me esperar uns 20 minutinhos? Eu só vou passar lá para dar um abraço e vou continuar. E às vezes tu levava ele parava na casa da mãe e tomava um café. Eu tive a oportunidade de sentar na varanda com os dois, então assim, de tomar um café, oi Dona Maria, como é que a senhora tá? Bem velhinha, né? Essa altura Deus já deve ter levado, tem muitos anos, e conviver daquilo ali. E, consequentemente, minha corrida dava um pouco mais, eu ganhava um pouco mais e tinha aquela experiência. Então, qual é o segredo disso? Esses segredos que a gente ensina para o taxista, mas que serve para qualquer profissional, tá, Wagner? Para o cara que trabalha com gráfica, para o cara que é fisioterapeuta, personal trainer, seja lá o que for. Seja gentil, seja generoso, né? É o diferencial. É o diferencial. E assim, o que eu acho bem complexo no táxi, né, que você tem, é um lance bem diverso. Você tem todo tipo de gente ali, né? Você tem todas as origens. Você tem o cara que... Outro dia eu estava falando isso aqui no podcast anterior, até com o Felipe, eu acho. Que assim, você pega o cara que é o cara que foi demitido de uma empresa, trabalhou durante muitos anos, aí arrumou um dinheiro, comprou um carro e quis botar para trabalhar na praça. Você tem o cara que é formado na universidade, mas tipo, não quer saber daquilo ali e aí pega o táxi e vai dirigir, né? E tem o cara que é o auxiliar, que é o cara que só sabe dirigir, acaba virando auxiliar do cara lá, e aí paga a diária para o permissionário, vai trabalhar. Então assim, eu acho que lidar com toda essa diversidade deve ser bem complicado, né? A gente tem vários níveis sociais, econômicos. Eu tenho assim, desde o camarada que é analfabeto funcional, ele sabe ler o nome da rua, ele opera o GPS, ele opera a maquininha de cartão de crédito e tal, mas ele não tem uma graduação, ele não teve a instrução. Mas é de veras inteligente, sabe? O cara muito articulado, trata bem. E esse cara às vezes ganha 10 salários mínimos. E às vezes você tem um camarada que é PhD, é pós-graduado e tal, e ele acabou caindo ali no táxi porque entrou num programa de demissão voluntária de uma multinacional ou de uma empresa pública, ele caiu ali, mas o sujeito que não é tão bom quanto aquele semi-analfabeto, e o cara ganha 8 salários, ganha menos, entendeu? Então assim, às vezes a escolaridade não é o fator determinante. Vale ali, aí eu volto a dizer, é sempre a relação entre as pessoas, é o serviço que você entrega. A gente, em 2014, entrou aí uma concorrência, né, de aplicativos internacionais com capital estrangeiro subsidiando a operação. Então ele criou uma fama de que o serviço de táxi era caro e aquele era muito barato, mas as pessoas não sabiam. Quando ela pegava o carro por aplicativo e ela pagava R$8, às vezes a empresa, com dinheiro de investidores, ela pagava 20 ao motorista e ele ficava muito satisfeito. E durante anos ela fez isso. Aí pergunta assim, pô André, mas por que o carro de aplicativo caiu tanto e o táxi melhorou? Porque o táxi sempre se manteve ali na média, porque ele entende o que é o custo real, quanto é que custa para colocar um carro na rua, quanto é que você tem que remunerar o camarada para fazer aquilo. E os aplicativos, eles fizeram um IPO, colocaram ações no mercado, e agora não tem mais dinheiro de investidor. O dinheiro de investidor é aquele que ele queima. Agora, quando você paga 8 para o motorista de aplicativo, muitas vezes ele fica com 5, 6 reais apenas. Isso, no final do dia, reflete na férias dele, onde ele precisava ganhar 2x, e ele ganha 1x ou 0,75. Somando-se isso às semanas, o motorista começa a acumular um passivo. Ele não consegue trocar o pneu, aí o carro chega para você com um carro com um pneu careca, parecendo aqueles pneus de corrida de Fórmula 1, liso. Ele já não consegue pagar a lavagem do carro para aspirar, para passar um silicone. Você fala, nossa, esse carro está sujo, esse cara não aspira. E às vezes não é porque ele é relaxado, ele não tem tempo de ele mesmo fazer, porque ele está sempre morto de cansado, muitas horas na rua, e ele não pode pagar o terceiro para fazer, porque a tarifa ela não é capaz
de suprir essa necessidade. Então esse serviço cai muito. Aí as pessoas estão vindo cada vez mais para o táxi, que o táxi sempre manteve a sua tarifa módica ali, há um cálculo, o poder público faz um cálculo ali de quanto que ele precisa cobrar para ele poder receber, para ele poder continuar ali renovando a frota, mantendo sua manutenção em dia. Por isso essa expressão assim, táxi é mais seguro. Ele não é caro, ele cobra o preço justo, o preço correto. E o outro é que está num subprime ali, eles colocam abaixo porque houve um pensamento dessas empresas de aplicativo que investindo dinheiro, qual era o objetivo deles? Colocar muito abaixo, com isso levar todos os passageiros para lá e quebrar o taxista. Quando quebrasse o taxista, ele ia tirar a concorrência do mercado. Logo após, ele poderia cobrar o preço que fosse. Porque entenda o seguinte, a empresa de aplicativo ela não quer cobrar 8 para você, ela quer cobrar os mesmos 20 que é o garantido, porque ela ganha percentual, ela fica de 25% até 50% do valor é da empresa de aplicativo. Então assim, 25% de 8 é 2, 25% de 20 é 5. Então, na verdade, a empresa ela tem vontade de aumentar o preço para ela ganhar mais, para ela dobrar, triplicar o faturamento dela. Mas ela só conseguiria fazer isso se ela quebrasse. Isso, na economia, se chama de dumping. Quando o cara vende uma coisa para você abaixo do preço de custo com o objetivo de derrubar o outro. Mas falta um pouco de justiça aqui no Brasil e eles nunca foram punidos. Nos Estados Unidos você tem políticas anti-dumping, né? Tem, aqui a gente não tem. Mas assim, a questão toda dos aplicativos, né? Foi difícil para os aplicativos fazerem isso porque o táxi é meio que eterno, né? Ele sobrevive a tudo, né? Acontece, sobe preço, baixa preço, né? Não pode vender autonomia, pode virar bem para ser passado para o filho, não pode, sempre tem esse negócio, o que pode, o que não pode, mas aí o táxi vai persistindo, né? Uma das fontes do direito é o costume, entendeu? Então, assim, você tem um costume no táxi, uma tradição de você transmitir aquele táxi para alguém da família, entendeu? O táxi você tem vários momentos. Então, assim, na nossa análise, a gente tem aquele taxista ali que está... Para ser taxista tem que ter no mínimo 2 anos de carteira, né? Ele tem que ser maior de 18 anos, mas tem que ter no mínimo 2 anos de carteira. Logo, você nunca vai encontrar um taxista com menos de 20 anos de idade. Tá? É uma regra aqui no município do Rio de Janeiro. Então, aquele cara que está ali até os 25, 27 anos, às vezes ele utiliza o táxi, às vezes o táxi do pai. É onde ele ganha um dinheirinho para ele pagar a faculdade dele. Tem vários universitários que estão ali, eles trabalham sábados e domingos, principalmente, para conseguir pagar a mensalidade do curso superior dele. Então, ali ele vai com dificuldade, o pai ajudando, né, sustenta a casa, o filho, pega ali na folga do pai, ele pega para fazer um dinheirinho, às vezes dia de semana. Se você tiver teu filho passar por uma universidade pública, em que ele tem aula, muitas vezes no meio da semana, que são o dia inteiro na faculdade, ele não consegue um emprego regular, num escritório, numa loja, porque ele tem que cumprir jornada de trabalho. Então, o táxi é a opção. Ele sabe que às terças e quintas e sábados, ele tem um horário livre, ele vai lá e trabalha como taxista no táxi do pai. Então, isso vai. Agora, existem outras discussões, porque o táxi, como se falou, centenário, é muito antigo. Então, a gente tem um fenômeno, a maioria das regulações, as legislações de táxi são da década de 70. E depois você tem o fenômeno da Constituição de 88, onde você fala de concessão, de permissão e tal. Mas o táxi, ele tem uma coisa, ele é sui generis, só tem ele, é igual. Ele não é uma concessão como uma concessão de rodovia, uma concessão de barcas, trens e metrô. Ele não é uma permissão como a permissão de ônibus, de linhas municipais, interestaduais, intermunicipais, ele é bem diferente. Ele é uma espécie de autorização. Ele sofre um controle. E esse controle que o pessoal não entende. Então, assim, por que as regulações do táxi datam da década de 70? São Paulo, 68. Aqui no Rio de Janeiro é o decreto do Estado da Guanabara 3858 de 1970, de 5 de maio de 1970.
Porque antes disso, o táxi era bem parecido com o que é os aplicativos hoje, o Uber, o 99. Era uma bagunça. Entrava quem queria, cobrava o que queria, né? Nesses casos hoje na modernidade é uma empresa que regula o preço, mas a gente recebe muita reclamação, por exemplo, caiu uma chuvinha, o preço lá, a tua viagem que você está acostumado a pagar 10, às vezes está 35. Por quê? Nessa última chuva aí, cara, eu para buscar minha filha ali no Largo do Bicão, para sair daqui de Paz para ir pro Largo do Bicão, tipo, ir de volta foram R$ 43. Pô, no percurso de 1,5 km. Uhum. Ida e volta. É. Isso aí, uma corrida normal dessa teria uns 10, 12 reais no máximo. 17, pô. Então, é a oportunidade. Para evitar esse tipo de abusos com o consumidor, é que foi criado outra. Eram os chofés de praça, ficavam na praça, mas, por exemplo, estava chovendo, você chegava lá, amigo, não vou não. Ou então eu só vou lá se você me der R$100. Essas práticas, elas são combatidas. Existe? Existe. Você tem categoria enorme, então, como toda categoria, você tem maus profissionais que querem fugir ou burlar a regra, né? Pode acontecer? Pode vir a acontecer, mas isso é extremamente combatido. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, se você ligar para o telefone 1746 no aplicativo 1746 da Prefeitura, ou se você chamar um táxi através do aplicativo táxi.rio, que oferece até 40% de desconto, e ele é calculado dentro da tarifa ali, né? A média dos descontos são de 20%, 30%, né? Que as pessoas entendem que não dá para dar aquele desconto todo. E elas acabam pegando, mas elas pagam justo. Se você chamasse o Táxi Rio nessa situação, se ali dá 17, estaria ali dando 17. O máximo que aconteceria era, como a procura está muito alta, hoje não tem desconto, eu vou te cobrar o preço justo. E tu pode ter certeza, você pagaria muito menos do que esses R$43 lá que o aplicativo estava cobrando. É porque tem um controle, é organizado. Não é uma empresa particular que fala assim, olha, vamos aproveitar a oportunidade que tem muita gente pedindo, vamos cobrar 3 vezes mais, 5 vezes mais, 2 vezes e meia mais, que é recorrente, tá? Sim. Você pega Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, eles majoram o preço muitas vezes. E assim, com relação ao táxi, né? Você tem, assim, comportamentos que fazem com que o cara tenha autonomia caçada, né? Sim. Você tem comportamentos. Agora, no aplicativo não tem isso, né? Não, no aplicativo particular não. No Táxi Rio, inclusive, você consegue avaliar ali o motorista, dar uma nota para ele. Você tem um canal de comunicação onde você consegue bloquear. A Iplan, que é a empresa de informática da cidade do Rio de Janeiro, ela faz a gestão desse aplicativo e chega uma reclamação sua, a primeira coisa que ela faz é suspender o motorista. Ele tem que comparecer lá na sede e se explicar pessoalmente o que houve. Aí dali passa por uma variação se ele pode voltar a utilizar a plataforma ou não. Eu sei desse lance que existem coisas que fazem com que a autonomia do taxista seja caçada por aquele lance todo, né? Naquela época, se ele tiver uma cobrança de valores acima do que está estabelecido ali no taxímetro, alguma questão de trato com o passageiro, ele entra no processo de cassação, segue o rito normal de todo o processo, direito de ampla defesa e contraditório, o devido processo legal, mas a autorização dele é cassada e apesar do Brasil, né, não ter pena de morte, não ter pena perpétua, ele nunca mais volta a ser transportador na cidade do Rio de Janeiro, porque existe um chamado Registro Autônomo em Transporte, que é o RAT. Se esse RAT dele for cancelado, ele não pode ser taxista, motorista de escolar, motorista de van, motorista de ônibus, porque esse número, todos esses profissionais que eu falei, eles possuem o mesmo registro na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. O RAT eu sei por causa daquela época lá do Garnier, né? Que era para poder conceder as autonomias, né, caçadas por motoristas auxiliares. Os motoristas auxiliares que têm mais tempo de serviço, é um sistema de progressão de carreira. A pessoa entra como auxiliar, né, auxiliar de um motorista, né, eu vou dirigir o táxi do Wagner. Aí eu estou dirigindo o táxi dele ali, ao longo dos anos eu vou juntando tempo de serviço
e de tempos em tempos a prefeitura elenca lá para ver quem são os motoristas mais antigos. Aí ela vira e fala, ó, tem 300 licenças aqui que foram cassadas. Você voltou bem no assunto, porque é o seguinte, as licenças que são retomadas pela prefeitura ou que são ampliadas por conta do crescimento populacional, existe uma proporção, um táxi para cada 193 habitantes. Ela vira e fala assim, olha, eu tenho 1000 novas licenças. Para quem que vai essas licenças? Para qualquer um? Não. Para os taxistas mais antigos e que não tenham anotações de reclamações graves. Então, aquele cara ali que tem uma ficha disciplinar ali corrompida, esse camarada ele não ganha a permissão, ele é punido novamente. E tem a questão do nome, né? Outro dia a gente estava conversando disso, né? Muda, né? Antigamente era permissionário, agora é autorizatário, não, o cara que... Essa questão aí é por conta daquela discussão que eu te falei da Constituição de 88, que mudou tudo. Olha, porque se for concessão ou se for permissão, tem que licitar. Mas sendo mera autorização, ato administrativo do poder público e tal, você não tem necessidade, obrigatoriedade de licitação. Então é mais uma adequação jurídica para que se permaneça a tradição. O taxista, ele trabalha sabendo que quando ele partir, a família ela vai conseguir dar continuidade naquela atividade ali. Então isso agrega valor, né? Porque um carro de aplicativo, eu vou hoje lá, me inscrevo, hoje eu estou trabalhando, amanhã eu não estou, daqui a pouco eu enjoo, eu faço uma besteira qualquer e não quero saber mais disso mesmo. Mas o táxi não, por ele agregar um valor, ele fala, ó, meu irmão, não vou fazer besteira na rua não, porque meu táxi aqui, ele tem valor. Eu não quero perder minha licença, eu não quero perder nada, e as pessoas, ninguém gosta de perder. Por isso o táxi, ele é carregado, ele é imbuído de uma responsabilidade maior. Então, até porque tem isso, né? Por exemplo, o cara do aplicativo, se ele é suspenso de um, ele pode ir para o outro. Né? E cada vez estão aparecendo mais aplicativos. Não, e aqueles casos aí que a gente viu na internet de venda de login. Então, ó, já existe um mercado, você vai lá, denuncia o cara no aplicativo, ele é banido. Aí na sequência, um camarada, ele vai lá no Mercado Livre lá, pesquisa, ele compra um login fake, coloca os dados dele, coloca a foto dele e ele volta a trabalhar. No sistema de táxi não, se caçar teu RATR, teu RAT, se caçar tua permissão, amigo, esquece. Tu pode até tentar ser taxista em outro município, mas aí é outra história, outra contexto. Tem que sair fora. Né? E aí, como é que tá a abrangência do Táxi Rio aí? Que de vez em quando eu vejo lá nas redes sociais lá que você tá falando em algum lugar sobre o Táxi Rio e outros lugares aí. Como é que tá isso? Então, cara, um trabalho muito legal. Aí o deputado federal Pedro Paulo, quando secretário de Fazenda, a IPLAN, as empresas de informática, ficava abaixo da secretaria, ele desenvolveu um belo trabalho ali de ampliar o táxi.rio para outras cidades. Então ali foi feito um convênio de cooperação técnica, onde não há custo nenhum entre as prefeituras, de troca de tecnologia e troca de cadastro. Para a gente aplicar o mesmo sucesso que é o Táxi Rio aqui na cidade do Rio de Janeiro, em outras cidades, como Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Petrópolis, Teresópolis, Volta Redonda, Miguel Pereira já está funcionando, entendeu? Então, assim, a ideia é transformá-lo num aplicativo estadual, e a gente já tem em Maceió, o pessoal de Recife essa semana estava procurando, e tem mais 69 municípios aí por fora já na fila, Rio das Ostras, Macaé, Campos já foi assinado o contrato, então a coisa está muito boa. Se você ainda não conhece o Táxi.rio, vai lá no Apple Store, no Play Store, nas lojas lá de aplicativo e baixa. É só colocar Táxi.rio, Rio de Janeiro. E assim, o que é interessante, né, é que ele parte das prefeituras, né? Parte das prefeituras. A premissa é essa, o cadastro validado por eles. Então, é o que diminui o custo para o motorista. Porque assim, antigamente eu lembro que quando naquela época lá teve esse táxi que chegou, né, que até chegou a fazer aquela chegou a fazer parceria lá na época do Garnier lá, que ela trabalhava era com R$7 por dia, não era um lance desse. E aí ele te garantia 5 corridas. Eu lembro que eu conversei com o cara lá, que eu conhecia o desenvolvedor lá do negócio. E aí era um negócio de tipo R$7 e o cara te garantia 5 corridas. Aí depois veio a 99, aí mudou o esquema, já tinha um percentual. Aí cobrava R$1 por corrida.
Aí depois ficou um percentual, porque eles perceberam que as corridas, vamos dizer, de R$ 20, se ele cobrasse 10%, ele cobrava 2 em vez de 1. Mas na corrida, quando era uma corrida de R$ 8, ele cobrava R$ 1, o taxista reclamava que estava pagando muito. Então, cobrando 10%, ele só pagava 80 centavos. Aí, de uma maneira geral, instituiu-se essa questão da cobrança de percentual. Isso aí. Mas aí quando chegou, aí a 99 era porque ela só trabalhava com táxi. E aí teve uma outra também dessa de táxi, que era só táxi. Assim, teve a Easy Taxi 99 foram as duas. Então, aí quando chegou o Uber, a 99 passou a fazer com carro particular também. Ela abriu e praticamente abandonou o táxi. Inclusive, tem algumas práticas aí que a gente não gosta muito da empresa 99, porque ela é uma das difusoras da comparação do preço do táxi com o preço do aplicativo. Você abre o aplicativo deles e você acha que o táxi é caríssimo, e muitas vezes não é aquilo que eles estão demonstrando. Porque aparece o valor do lugar, aparece o cara com veículo X, com o veículo tal, para fazer a entrega, e o táxi fica lá embaixo. Né? Sim. O táxi fica lá embaixo. E agora eles têm moto também, né? Olha, a moto é uma coisa que está chegando agora na Prefeitura do Rio de Janeiro. Eles fizeram a regulamentação, provavelmente a Prefeitura vai fazer o aplicativo público, igual ao do Táxi.Rio, tá? Nesses mesmos moldes. O motorista indo lá, entregando as certidões negativas, deve ter algum tipo de seguro para o passageiro, também para a motocicleta. Com a regulamentação agora o seguro é seguro obrigatório, né? igual tem para qualquer meio de transporte que tem que fazer agora. Exatamente. Muita gente não sabe. No táxi você tem um seguro por passageiro. No ônibus também tem, então tem que saber exigir essa... Nos carros particulares teve uma briga, né? Parece que no início não tinha, depois passou a ter. A legislação federal, ela exige que tenha. Mas como eles fazem muita manobra jurídica e às vezes a prefeitura fica impedida de fiscalizar, ou seja, é obrigada a ter. Mas quem é que fiscaliza? Se a prefeitura está lá sob uma liminar, que se ela fiscalizar, ela toma uma multa de R$50 mil por dia por cada carro que ela mexer. Então, é isso? Então, assim, coisas da justiça brasileira, né? Absurdo. Ela impede o ente público de fazer a obrigação dele, então isso traz muita insegurança para a população. Boa parte desses problemas de assédio sexual, de estupro, de roubo, de sequestro dentro dos carros de aplicativo se deve muito a isso. A ausência do poder público estar fiscalizando. Aí você fala, mas a política não fiscaliza ali, eles só querem dinheiro. Não, é porque eles são impedidos pela justiça de fiscalizar. Então, existe aí uma liminar, né, das empresas, né? Uma liminar das empresas, uma verdadeira aberração jurídica. Mas é cheio disso aqui. Então... Não faz sentido, é mais ou menos assim, olha, eu quero um salvo-conduto para eu não me submeter à legislação. A legislação federal, ela exige que o cara tenha que ser cadastrado no INSS. Ele tem que ter a habilitação de determinada categoria, que tem que ser estabelecido ali um prazo. Tem uma série de regrinhas ali. Agora, quem é que fiscaliza ali? Ninguém fiscaliza. E por que não fiscaliza? Por conta desse bloqueio. Então, a SMTR ela não tem alcance? Não. Só em algumas situações dentro do Código de Trânsito Brasileiro, quando também o cara bota lá 4 rodas em cima da calçada, ou para num local que é proibido parar, aí ela consegue atuar. Fora isso, então, ela pouco consegue fiscalizar o transporte, ela consegue fiscalizar como trânsito. Entendi. Então ela não tem como fiscalizar se a manutenção do carro está em dia. A única coisa que vai acontecer com o carro então, é quando ele passa na vistoria do Detran, né? Se ele for aprovado na vistoria, beleza, o desgaste que acontecer no meio do caminho. Essa vistoria ela só acontece quando tem troca de propriedade, troca de categoria. No mais, a vistoria ela é documental. Você paga a tarifa e o documento se atualiza pelo aplicativo também, né? O COV-BR. Então, assim, não passa por fiscalização alguma. Tem muita gente boa lá, tem que respeitar as pessoas que trabalham. Tem muita gente que é trabalhadora, o cara trabalha correto e tal. Mas tem muita gente ruim também, né? É muita gente, você imagina. Tem 33 mil táxis, você tem uma expectativa aí de mais de 100 mil carros de aplicativo. Então, quando você fala assim,
Pô, mas sábado à noite não tinha um engarrafamento da Nossa Senhora de Copacabana, por que esse trânsito está ruim? Por que esse engarrafamento aqui para chegar no aeroporto, que antes eu podia chegar 40 minutos ali, em cima da hora eu chegava. Agora eu tenho que sair 2 horas antes porque o trânsito está demais. Porque tem muito carro na rua. E você olha, a maioria dos carros está lá com o seu suporte, com o seu aplicativo ali ligado, todo mundo ali tentando angariar. Isso deve muito à crise, né? Você tem um número de desempregados muito grande. E você conversa com essas pessoas, a maioria fala, eu não queria estar aqui, eu estou aqui por falta de opção, por falta de emprego, né? Por falta de oportunidade. O que acontece é isso. Eu acho que a pressão, né, que essa galera coloca, deixando claro que não é o trabalhador, sim as empresas, elas colocam a pressão nesse sentido. Nós estamos empregando tantas pessoas aqui, se a gente for embora, essas pessoas vão para a rua, vão ficar desempregadas. Então, assim, para eles é mais fácil ir embora do que regulamentar a coisa. Então, por isso que eu acho que essa iniciativa da prefeitura é interessante de criar o táxi contribuído, né? Porque aí deixa a coisa livre, né? Apesar de eu não ser muito fã do Estado se metendo nessas coisas, mas assim, foi uma saída interessante, porque a permissão do táxi é uma coisa que é fornecida pela prefeitura. Então, assim, nada mais justo do que a prefeitura também, né, dar uma moral para o cara poder... Cara, o Estado é uma criação nossa. O Estado é uma criação nossa. Então você vai lá, você tem que cobrar o princípio da eficiência. Muita coisa às vezes não acontece porque não tem quem cobre. É todo mundo pegar, ligar para o devido canal e fazer sua reclamação. Sim. Afinal de contas você faz. Mas a maioria faz o deixa que eu deixo. Ah, deixa que fulano vai fazer. Aí fulano fala, deixa que ciclano vai fazer. No final ninguém sabe. Então você tem aquele caso de subnotificação. Você tem uma rua lá que às vezes está com as árvores precisando ser cortadas, as lâmpadas precisando ser trocadas, buraco. Aí você vai lá no sistema da prefeitura, não tem uma reclamação. Entendeu? Ou às vezes tem uma pessoa que faz várias reclamações. Mas se você tivesse várias pessoas fazendo várias reclamações, a coisa funcionaria. Sim, é número. É número. É questão de teoria. É número. Cara, maneirão falar contigo, né? Assim, se tivesse tempo para falar, a gente ia ficar mais tempo falando aqui. Né? A gente fala aí a tarde toda, a noite toda. Com certeza. Queria agradecer aí, galera, o pessoal que está curtindo, compartilhando. Fui!